Valente Bezerra Luís. Primeiro queria dizer que sou bispo da Igreja Universal do Reino de Deus há 27 anos. As responsabilidades que eu já exerci, uma boa pergunta. Já fui líder da igreja no Senegal, no Congo, Madagascar. Trabalhei na Costa do Marfim, Moçambique, e nesse momento estou em Angola. Funções que ocupei em Angola, já fui adjunto do líder principal da Igreja Universal. Então acredito que muitas pessoas que nesse momento nos acompanham me conhecem. Nós estamos aqui desde ontem. Eu pedi no meio da reunião dos pastores que havia um manifesto que nós escrevemos de acordo às injustiças, às insatisfações dos pastores. Foi então feito criamos então um manifesto que nós queríamos ler na reunião com o líder e para que ele pudesse tomar conhecimento da insatisfação dos pastores. Simplesmente o líder achou que aquilo foi uma atitude de um rebelde, porque na igreja nós temos a maneira ou a mania de ver as coisas no sentido de que quem vai fazer uma pergunta ao líder é visto como rebelde, como por exemplo, me lembro alguns meses atrás que eu perguntei à gestão brasileira do porquê da venda dos patrimônios. Os patrimônios são doações dos membros. Os membros, se hoje nós temos essa igreja a mim atrás, tantas outras igrejas, terrenos, carros, tudo que a igreja adquiriu foi com as ofertas, atenção, ofertas, dízimos dos membros de Angola. São ofertas, dízimos dos membros de Angola. Quando vai se vender algo pelo estatuto da igreja, deveria-se convocar uma Assembleia Geral e, naquela Assembleia, anunciar a venda dos mesmos patrimônios. Mas isso não acontece. Não acontece. Mas vendem para que fim? O dinheiro, o que fazem com o dinheiro? Não justificaram porque a venda do patrimônio da Igreja Universal? Eu acho que essa pergunta vocês deveriam fazer na pessoa que decidiu vender os mesmos patrimônios. Mas já foram vendidos os patrimônios da Igreja Universal? Algumas, e outras estão sendo vendidas. Sr. Bispo, nós sempre ouvimos, já há muito tempo, que sempre houve lavagem de dinheiro aqui na Igreja Universal. Branqueamento de capitais. Branqueamento de capitais, transferência de dinheiro para o estrangeiro. Vasectomia. E vasectomia aos pastores. São essas também as razões que os levam a tomar essa decisão? Bom, quando se diz vazão de divisas, as pessoas que nesse momento nos escutam vão ter talvez um susto de ouvir da boca de um bispo, e eu não posso negar que há vazões de divisa. Se nós os angolanos são retirados vários pastores da obra por acusação de roubo, certo? São retirados vários pastores da obra por acusação que adquiriu um bem, e esse bem que ele adquiriu no momento que ele estava na igreja. E o estatuto da igreja diz que o pastor não pode ter nada, nem casa, nem carro. Quando esses pastores são atuados de ter esses bens, são desligados da obra. Eu pergunto, para quem construiu uma casa que custou 20 milhões de kwanza,
é desligado. Por que não também desligar aqueles que levam e fazem retirada de divisa? E ficamos a falar em milhões. Quanto é que já levaram do nosso país? Mas aproximadamente, quanto é que já saiu do país? Isso eu não posso. Aproximadamente, pastor? Isso eu não posso. Não posso afirmar aqui. Mas o povo angolano precisa saber se há menos um valor. Mas há acusações aqui do nosso manifesto. Agora cabe à justiça angolana, o Estado, investigar. Se nós de facto, o que nós no nosso manifesto, o que está no manifesto é mentira, então que seja atribuído a culpa de quem está a mentir. Mas se o que está no nosso manifesto é verdade, cabe ao Estado então tomar as suas medidas. Como líder da igreja, pastor, e face a essa acusação, não sou líder da igreja. Um dos, já que é bispo, olhando para a sua função, à luz diz a Bíblia, isso que está a acontecer na igreja, é natural, é normal que aconteça? Como é que caracteriza isso? Isso não é normal. A nossa insatisfação, que nós viemos diante da direção brasileira para poder apresentar o nosso manifesto da insatisfação, porque vimos que tanta coisa não é, como é que eu posso dizer, boa ou saudável. Esse é o motivo da qual que nós fizemos um manifesto. Como o jornalista perguntou, na luz da Bíblia. Eu vou apenas lhe responder o seguinte. A Bíblia diz, né, que o filho deve honrar o seu pai. E a Bíblia também diz que o pai não deve provocar a ira do seu filho. Não significa dizer que és pai, que você vai me maltratar e eu como filho vou me manter calado. Quais são os maltratos? Só para vocês terem uma ideia. O pastor que a esposa teve que esconder a gravidez durante 8 meses. 8 meses. Porque não poderia chegar o pai e dizer que a minha esposa está concebida. E quando o pastor assim o fez, simplesmente ele ouviu da direção que a partir de hoje tu és auxiliar, tu vais ganhar salário de auxiliar e vais viver numa casa de auxiliar. Então eu pergunto, um pai que tem essa reação, nós como filho, como é que nós reagimos? Nós, mais uma vez, somos desde ontem estamos sendo vistos como diabos, estamos sendo vistos de falsos homens de Deus, mas a Bíblia, ou melhor, a igreja tem ensinado aos membros, aos fiéis, que quando nós estamos sendo injustiçados, tem que haver revolta, uma revolta de não aceitar as injustiças. Se nós ensinamos isso aos fiéis, e eu, como bispo, os outros demais pastores estão sendo injustiçados, tem que fazer o quê? O que a igreja ensina. Tem que fazer o que a igreja ensina. E a nossa revolta não é partir a igreja, a nossa revolta não é bater os nossos irmãos brasileiros, não, de maneira nenhuma. A nossa revolta é que nós somos angolanos. E sendo angolano, conhecemos melhor a nossa cultura. Acredito que nos entendemos melhor. Só para vocês terem uma ideia do que eu falo, conhecemos a nossa cultura. O angolano tem, isso é cultural do angolano nosso, chorar pelos nossos mortos. Nós devemos chorar pelos nossos mortos. É cultura. 2 semanas ou uma semana atrás perdemos o pastor e o corpo do pastor passou uma noite numa sala de velório aí no Santana,
sem ninguém, sem nenhum pastor, sem nenhum obreiro, sem nenhum membro para poder estar aí, para poder velar o corpo daquele pastor que serviu à instituição durante 20 anos. Tudo bem, sabemos que o corpo no dia seguinte iria seguir para Benguela, mas não custava nada. O corpo de bispo, pastores, obreiros, membros. O que é que impediu a presença desses homens? Isso deve perguntar à liderança. Por isso é que vocês defendem mesmo que comandem a igreja angolana. Mas Não. baixou-se alguma orientação para vocês não estarem lá? Não baixou-se nenhuma orientação. Desde o princípio, os senhores jornalistas sabem, servem a uma instituição, a uma voz de comando, não é? Quem organiza? O comandante. Quem organiza? É o diretor. Quem organiza? É o chefe, é o líder. Quando isso não acontece, não vai ser eu que vou organizar. Mas vocês tinham vontade de lá estar para se despedirem do vosso ex-irmão? Por quê? Já respondi, eu acho isso muito. Quem gostaria de sair de sua casa e falar sem a direção e da liderança para poder lá chegar? Eu gostava de voltar para essa questão da operação do Vários, inclusive eu fiz, no NEG eu fiz. Já disse que eu sirvo a instituição há 27 anos, eu fiz em 99, fiz o livro espontâneo, não fui obrigado, não foi. Mas tem um número de alguns pastores já? Deixa-me só completar a pergunta do seu professor. Eu fiz, não por obrigação. Alguns anos atrás, fazia pastor lá, se sentia ou queria fazer, sem imposição de ninguém. Mas há um tempo atrás, isso já não é visto assim. É visto porque o pastor deve fazer. Se não fizer, nós temos pastores, por exemplo, que foram convidados a fazer e não fizeram, perderam as suas igrejas, onde auxiliaram. E outros pastores foram pedindo para viajar, e o pastor recusou de viajar porque viu aquilo como uma posição. Há quem diz que nós não somos obrigados, é lógico, a direção da igreja não obriga ninguém, mas há método que faz com que o indivíduo se sente coagido, tem que fazer a cirurgia. Quantos pastores já terão feito essa cirurgia? Eu não posso lhe adiantar mais ou menos os dados, porque nós não temos isso oficialmente, quantos fizeram, quantos deixaram de fazer. O senhor hoje arrepende-se por ter feito a operação? Não me arrependo porque eu fiz isso, como repito, o livre espontânea vontade fui eu, decidi e a minha esposa combinamos de não fazer, não me sinto arrependido. Os valores já retirou do país estão em milhões, como é que é? Eu não posso, quando se fala em valores e depois retirada de uma forma legal, não posso dizer quanto. Mas são milhões ou A igreja já perdeu muito dinheiro com esta cirurgia, não é? Se perdeu muito dinheiro, também é uma pergunta que eu não posso lhe responder. Não é bem assim. Dar mais dinheiro de algo, dever do pastor, a obrigação do pastor é salvar almas, ganhar almas. Essa é o isso que nós temos. Com Deus, não com os homens. Agora, se há pastores são pedidos, ou ele mesmo, por si mesmo, prefere arrecadar mais dinheiro do que ganhar almas, eu sei, a direção da igreja não orienta.